Você também precisa de uma escola em período integral, mas se sente culpada em decidir por essa opção? Hoje, no nosso bate-papo, queremos desconstruir a ideia de que o período integral é algo ruim e cansativo para as crianças e mostrar que esse tempo na escola pode ser bem benéfico, não só para o estudante, mas também para a família. Para explicar em detalhes como funcionam nossos serviços adicionais, convidamos a Ana Paula Solitari, coordenadora pedagógica, responsável pela proposta das atividades e equipe deste serviço. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, Diana. Hoje no nosso Honeycast a gente vai mostrar um pouquinho aos pais como os serviços adicionais podem ser uma opção interessante para as famílias e também um benefício para as crianças. Para a gente começar nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse o que são esses serviços adicionais e quais opções que a gente oferece. Tá ótimo. A gente tem algumas opções na escola. Algumas famílias só precisam que a criança fique um pouco tempo além do curso regular. Então a gente tem a opção do mais tempo. Outras famílias precisam que as crianças fiquem o período todo, né? Manhã e tarde, então o contraturno. A gente então tem a opção do estendido para essas famílias. Outras famílias precisam da escola por mais tempo ainda, e a gente tem a opção do estendido mais tempo, que as crianças ficam praticamente 12 horas na escola. E dentro dessa rotina é possível também contratar o curso bilíngue, que também é um serviço adicional que a escola oferece. Tá, ótimo. Explica um pouquinho sobre o estendido. Para qual perfil de família que ele é e para qual faixa etária que ele é oferecido? A gente oferece o estendido, então, a partir dos 3 anos, né? Que pra gente a gente considera o maternal 2. E é um pouco do que eu falei anteriormente, né? O perfil é esse, são as famílias que precisam deixar as crianças para trabalhar ou para desenvolver alguma atividade, eles precisam deixar num espaço em que eles confiam. Então, eles procuram a escola para que a criança fique um período para assistir a aula e o contraturno com atividades diversificadas. Tá, e ele vai até o... Ele vai até o 7º ano, tá. Que são alunos de 12 anos. Tá. Quais atividades estão incluídas nesse serviço? O que as crianças fazem no período estendido? Bom, a gente desenvolve diferentes atividades ao longo da semana. As crianças têm atividade de yoga, atividade de psicomotricidade, que trabalham todas as questões do corpo. A gente conversa muito sobre nutrição, então a gente explica para as crianças os benefícios, né, de uma alimentação saudável. A gente tem atividades dirigidas, atividades livres, tem um momento reservado para a lição de casa, que a gente sabe que é bem necessário para as crianças que ficam o dia todo na escola. Então a gente também tem um momento para isso, com supervisão da nossa equipe. É um diferencial da nossa escola esse serviço, porque ele também tem um objetivo pedagógico nas suas atividades, não é simplesmente recreação. Tem um objetivo pedagógico e atividades supervisionadas pela equipe pedagógica e por uma coordenadora pedagógica. E fora isso a gente tem também o lanche e as refeições, Exatamente. né? Exatamente, a gente tem no horário o lanche, que a criança ou compra na cantina ou traz de casa, e a gente tem também o almoço oferecido pela escola, e algumas famílias, para determinadas turmas, é possível optar também pelo jantar, dependendo do tempo que a criança fica na escola. Tá bom. Qual é a principal proposta do estendido no que se refere ao desenvolvimento de habilidades e também na questão do espaço físico que eles ficam? Eles ficam o dia inteiro na escola? Como que a escola entende isso para essas crianças? Bom, a gente tem um espaço reservado e preservado para essas crianças, né? É um espaço que simula a casa dessas crianças, né? Então a gente tem a nossa casa do brincar, que tem uma cozinha experimental, que tem a sala de cinema, a sala de brinquedos, a sala de dança e yoga, que é onde a gente realiza as atividades. A gente tenta tirar da rotina dessas crianças aquele momento de sala de aula, porque senão é uma rotina muito densa, né? A gente sabe disso. E com essas atividades que a gente desenvolve, a gente quer trabalhar as habilidades emocionais, sociais, motoras, né? Então, olhar para essa criança como um todo. Tá.
Sobre o curso bilíngue, que a gente falou lá no início, fala um pouquinho como funciona, para os pais entenderem, né? Qual faixa etária que a gente oferece esse curso, como que são essas aulas, né? Quanto tempo de aula, com que componentes a gente trabalha, que atividades que eles têm, só para dar um entendimento de como que funciona o curso bilíngue. Tá certo. O curso bilíngue, ele começa no Maternal 2, que são crianças de 3 anos, tá? A gente vai, então, aí ao longo do ensino fundamental com esse curso bilíngue, a gente tem 2 aulas por dia, de 45 minutos, totalizando 10 aulas na semana. Então é uma imersão grande aí na língua inglesa. A gente vai desenvolvendo atividades ao longo da semana e ao longo dos anos do curso para trabalhar todas as questões, né? Então as 4 habilidades, o ouvir, o falar, o ler e o escrever, a gente vai, de acordo com a faixa etária das crianças, ampliando o trabalho com essas habilidades. E sempre utilizando, além da língua inglesa em si, né, então o ensino da língua inglesa em si, conteúdos de outros componentes curriculares, a matemática, ciências, tecnologia, arte, né, porque as crianças colocam muito a mão na massa, as crianças criam, então é um espaço muito amplo, né, de aprendizagem, não é aprender inglês, mas é aprender em inglês. Né? Nisso que a gente acredita, que a gente pode ensinar qualquer conteúdo em inglês e eles vão dar significado para a língua inglesa, porque eles utilizam a língua inglesa o tempo todo. Eu ia falar isso, exatamente isso, né? Porque eles ficam o tempo todo imersos na língua. Desde os 3 anos, os professores falam em inglês o tempo todo. Ana, fala pra gente um pouquinho a questão da avaliação, como que funciona dentro do curso bilíngue, que eu acho que essa é uma questão importante pra gente falar para os pais. Com certeza, a gente tem que entender a avaliação como parte do processo, né, e como uma forma da gente garantir a aprendizagem das crianças. Então a gente tem as avaliações internas que acontecem ao longo do curso. Com os menores a gente faz uma avaliação diagnóstica e quando eles crescem um pouco a gente já faz as avaliações formais, né? Tem os trabalhos, as notas de participação, tudo que envolve o processo de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula. Quando os alunos estão com 9 anos, né, a turma de alunos de 9 anos começam a fazer os exames de Cambridge. Então a gente acredita que é importante ter um parâmetro internacional também para validar o nosso curso. Então a gente garante uma qualidade do curso pelo resultado que os alunos obtêm no exame. E também é importante para as famílias e para os alunos conseguirem acompanhar o desempenho do aluno ao longo dos anos, porque eles conseguem de ano em ano olhar para esses resultados e ver quais são as habilidades que o aluno está se desenvolvendo melhor, o que ele precisa investir mais. E o bacana disso é que não é um parâmetro do Ranieri, né, mas é um parâmetro internacional. E a gente finaliza o curso com o FCI, que já é um certificado que muitas escolas aceitam, e no mercado de trabalho ele também é super importante, que já garante um nível de proficiência muito bom para os alunos. Então eles têm aí um certificado internacional que serve também como parâmetro na avaliação do curso. Ele é aceito em escolas para estudar fora, sim, né? Se os alunos quiserem fazer, por exemplo, um ensino médio fora, muitas escolas de ensino médio aceitam o FCI como nível de proficiência na língua inglesa. Tá, ótimo. Ana, pra gente concluir essa questão do bilíngue, fala pra gente alguns benefícios para as crianças que fazem o curso no Ranieri. Bom, tem vários, né, benefícios, eu vou citar alguns. Um deles é a questão da proposta pedagógica. Quando a família escolhe o Ranieri no curso regular, ela escolhe um jeito de ensinar. Então, o curso bilíngue segue muito essa proposta, né? Nós estamos inseridos dentro do colégio e nós acreditamos na mesma forma de ensinar. Então, os pais podem ficar tranquilos em relação a isso, porque é uma proposta pedagógica que para as crianças faz muito sentido, né? Eles não vão ter contato com uma outra proposta pedagógica que pode gerar aí um prejuízo na aprendizagem da criança. Além disso, tem a questão da rotina familiar, né? Porque as crianças que ficam com a gente, a família não precisa se preocupar.
deslocamento. Vai, trazer. Leva, busca, traz, né? Tem toda uma logística que a escola cuida. Acaba sendo mais prático bem mais prático para as famílias, né? Tem a questão dos certificados, que é um benefício, porque isso já faz parte do curso. Ele não é opcional. Todos os alunos, a partir de determinada idade, fazem o exame, né, naquele ano. E isso faz parte já do valor do curso. Então, o certificado acaba sendo um benefício também para essas crianças. E a nossa carga horária também... É uma carga horária grande, né? Nós temos aí 10 aulas por semana, são 7 horas e meia de inglês por semana, né? Que é um diferencial também, um benefício para essas crianças e um tempo em que a gente pode desenvolver muitas atividades e muito além do que um livro propõe pra gente. A gente pode explorar muito isso com atividades dinâmicas, práticas, né? Então, tem aí alguns benefícios que as crianças gostam bastante. Tá. Agora que a gente já sabe que o serviço adicional pode oferecer aí um tempo muito proveitoso e gostoso para as crianças, eu gostaria que você falasse dos principais benefícios do serviço adicional do período estendido. Quais benefícios que você enxerga que ele oferece aí para as famílias? Bom, com certeza, né, o cuidado, não só do cuidado integral, mas o cuidado pedagógico, né? Então, são atividades que não é o celular, não é a tela do celular, não é a TV, não é o computador, o videogame, né? Então, a gente sabe que são propostas de atividades que são pensadas para desenvolver habilidades que vai ajudar muito no desenvolvimento integral dessa criança. Tem a questão da segurança para os pais, porque sabem que se tiver greve de metrô, não tem problema, porque a escola está aqui para resolver, né? Então, tem a funcionária que olha, poxa, não chegou, atrasa para o trabalho. Não tem isso, né? Aqui a gente está aqui para receber as crianças e a gente cuida dessa dinâmica. Tem a segurança também, falando por outro lado, a segurança que os pais sabem e confiam na instituição. Então, sabem para quem, né, com quem estão deixando essas crianças. E é toda uma equipe preparada, uma equipe que tem a coordenação, toda uma equipe com um número grande de pessoas, né? Então, sem falar os benefícios de poder estar com os colegas, né? Aquela criança não está sozinha, ela está desenvolvendo atividades com outras crianças da mesma idade, e aí a gente desenvolve habilidade emocional, porque essa criança aprende a lidar com conflitos, né? A gente tem tempo para lidar com isso, para ajudar as crianças. Então, isso tudo gera autonomia nas crianças. São muitos benefícios pensados na criança como um todo. A questão da alimentação, garantir uma alimentação saudável, adequada, com um cardápio bem pensado por uma nutricionista, né? Uma refeição preparada fresquinha para a criança na hora, né? Os cuidados de higiene, porque tem toda a preocupação principalmente para os menores, né? O uso adequado do banheiro, a escovação de dente. Então, são detalhes da rotina que a gente garante, né? E que geram benefícios como para a família, que a família só complementa aquilo que a escola também faz o papel aí junto com a família de ensinar. Um trabalho conjunto aí de parceria Com que certeza. Acaba agregando para a criança. Obrigada, Ana, foi ótimo. Acho que tudo que você disse deve ajudar os pais a entender aí que o período estendido também é bom para as crianças, né? Porque realmente acho que a gente se sente muito culpado, né? Puxa, coitado do meu filho, vai ficar o dia inteiro na escola, né? Mas algumas famílias precisam trabalhar e não tem como ficar com essa criança por um período. No nosso próximo Honeycast, a gente vai trazer convidados super especiais, porque são nossos alunos que vão participar aí com a gente. A gente tem aí algumas novidades nesse sentido. Fiquem ligados nas redes sociais e aguardem as novidades. Até mais!